Boa noite, pessoal. Hoje, 16 de abril, uma live sobre o exercício do enriquecimento. Vou esperar o pessoal chegar. Boa noite, pessoal. Soraya, Cleide, boa noite. Crisley, boa noite, seja bem-vinda. Nayara, boa noite. Daniela. Bom, as pessoas vão entrando aos poucos. Eu tenho muita coisa para falar. O que eu tenho para falar, a gente poderia fazer uma vigília de uma noite inteira. E aí é uma hora somente, então eu tenho que otimizar e aproveitar bastante esse tempo. Primeiro eu queria agradecer a professora Tatiane, a professora Crisley, para que pudesse me dar essa oportunidade de levar um pouco de conhecimento sobre enriquecimento para as pessoas. Eu sou educador financeiro, sou professor da Multivix da unidade de Cariacica, e eu queria levar para vocês hoje um assunto de grande importância, que é o exercício do enriquecimento. O pessoal está entrando, a gente vai então começar aos poucos e falando. Da mesma forma que uma pessoa precisa exercitar para participar de uma Olimpíada ou para participar de algum campeonato, as pessoas também precisam exercitar as suas cordas vocais para cantar. Nós também precisamos exercitar nossos músculos emocionais com relação ao sucesso financeiro. Ninguém nasce rico ou nasce pobre. Nós aprendemos a ser rico e aprendemos a ser pobre, dado as crenças que os nossos pais ou os nossos criadores foram passando aos poucos. 98% daquilo que você acredita hoje, você pegou até os seus 12 anos de idade. Então são crenças bem enraizadas, que essas crenças fazem você tomar decisões. Então, para a gente entender a nossa palestra, eu preciso primeiro falar alguns conceitos. Vamos lá. Primeiro, as nossas decisões são baseadas em crenças, coisas que acreditamos. Essas coisas que nós acreditamos determinam o que você vai fazer de comportamento ou não. Então, o simples fato de você ter um comportamento que não leva você a uma vida financeira é porque você tem uma crença que cria uma barreira. A gente vai falar justamente sobre como eliminar um pouco essas barreiras aí. Essas novas crenças, elas precisam criar uma sequência. Como é que você adquire uma crença? De duas maneiras. Forte impacto emocional. Então, quando você tem um forte impacto emocional, você pequeno, subiu em cima da mesa, e aí, lá em cima da mesa, sua mãe brigou com você e falou: desce daí, menina, senão você vai cair. Aquilo criou uma crença na sua cabeça e você cresceu com medo de altura. Por quê? Porque para você, se você subir em alguma coisa mais alto que a sua cintura, você vai cair. Então você tem um medo, criou uma crença em você de cair, de subir em altura. Por isso que você tem medo de altura. E como é que é a outra parte que cria uma crença? Por repetição. Então, forte impacto emocional, quando acontece com você alguma coisa muito grande, te causa em você... Tatiane, boa noite. Causa em você um impacto muito grande, isso muda suas crenças. Ou se não, por repetição. Aquilo que a gente trabalha na neurociência é mais por repetição. Se você começar a criar hábitos, repetir aquilo dali, você começa a criar e determinar uma mudança de crença. E quais são as três crenças que estão mais ligadas a finanças? Primeiro, é ser. Você primeiro precisa ser alguma coisa. E aí na neurociência diz o seguinte: aquilo que eu vejo, é importante isso que eu vou falar, hein? Aquilo que eu vejo, eu crio. Então tudo que eu vejo no mundo, em mim, eu crio no meu mundo aquilo dali. E aquilo que eu crio no meu mundo, eu vou ser aquilo. Entendeu a lógica? Então vou dar um exemplo mais prático. Se uma pessoa se vê e ela se vê uma pessoa gorda, se ela se vê uma pessoa gorda, ela vai criar um mundo que ela é gorda. E por ela criar um mundo que ela é gorda, ela vai ser gorda na cabeça dela. E por ela ser gorda na cabeça dela, ela vai fazer coisas de gente gorda. E fazendo coisas de gente gorda, ela vai ter coisas, receber coisas de gente gorda. Entendeu a lógica? Então eu vou falar agora de um lado bom. Se você se vê como uma pessoa próspera e rica, você vai criar no seu mundo um mundo próspero e rico. Criando no seu mundo um mundo próspero e rico, você vai ser uma pessoa próspera e rica, você vai fazer coisas de pessoas prósperas e ricas, e você vai ter coisas de pessoas prósperas e ricas. Essa é a ideia da sequência das coisas que eu vou falar. Tranquilo?
Os exercícios de enriquecimento são exercícios e práticas que vocês precisam praticar para chegar a um nível de riqueza legal. Podemos começar? A primeira coisa que eu quero agradecer é vocês que estão aqui participando. Isso significa que vocês deram um grande passo rumo a uma tomada de decisão que pode mudar a sua vida. Esse é o meu objetivo dessa live de hoje, mudar a vida de vocês. Dentro da área humana, da ciência humana, a gente pode então mudar crenças das pessoas, forte impacto emocional, ou essa questão de mudanças de cognitiva comportamental. Eu mudo o comportamento de uma pessoa inserindo nela novos hábitos. O problema de inserção de novos hábitos é que nós temos alguns sabotadores na nossa mente. Sabotadores são a sua mente trabalhando a seu favor. É a sua mente te dizendo o seguinte: fica tranquilo, fica calmo que tudo vai dar certo. Na realidade ela está te sabotando. Por que eu estou dizendo isso? Aquilo que eu vou começar a falar agora mesmo, algumas pessoas podem dizer o seguinte: ah, mas isso aí, não acredito nisso não, é balela. Ó, é o seu sabotador aflorando, dizendo para você não gastar energia com isso, para você não praticar o que eu estou falando, para que você fique, permaneça no mesmo lugar que você está. Entendeu a ideia do sabotador? Não deixe que esses sabotadores, que é você mesmo no seu cérebro, te sabotar. Leve isso que eu estou falando e pratique. Vamos começar a falar sobre isso daí. Exercício do enriquecimento. Primeiro exercício do enriquecimento. Esse é fantástico. Isso cria um impacto muito grande nas pessoas. Primeiro, as pessoas trabalham e ao final do mês ela paga as suas contas e não sobra nada para ela. Qual o primeiro exercício do enriquecimento? Primeiro exercício, pagar-se primeiro. Você primeiro precisa se pagar. Você trabalhou o mês todo, você tem mais do que merecimento, você paga o primeiro. Mas professor, como que eu posso me pagar que eu não consigo nem pagar as minhas contas? Outra crença limitante que você tem. Quando pequeno, normalmente seu pai falava o seguinte: ah, eu trabalho tanto, se eu conseguir pagar as minhas contas do mês, para mim já está ótimo. Você cresceu com isso. Se você trabalhar e conseguir pagar suas contas do mês, no seu cérebro já está muito bom. Isso é uma crença limitante. O que você tem que fazer? A partir de agora, pratique isso que eu vou te falar. Comece primeiro a se pagar. Como é que você começa a se pagar primeiro? Vou dar a dica. Tudo aquilo que você receber, seja de salário, seja de renda, seja de aluguel, seja de mesada, tudo que você receber, pega 5%, transforma em dinheiro e leva para casa. Entendeu a lógica? Se você ganha R$1.000 por mês, pega R$50, 5%, leva para casa. E faz o que com esse dinheiro? Guarda. Guardar de que maneira? É uma forma de você primeiro se pagar. Tudo que eu recebo, 5% eu me pago. Tudo que eu recebo, eu me pago primeiro. E depois eu pago o restante que eu tenho que dever. Mas professor, eu não consigo nem pagar as outras coisas que eu tenho que pagar. Por que eu tenho que me pagar primeiro? Vou dizer por quê também. Olha só, se você está perguntando isso, é o seu cérebro te sabotando. Tem gente que já pegou e falou assim: pô, legal, eu vou pegar 5% do meu salário e vou guardar. Já tem outras pessoas que estão querendo uma justificativa do porquê disso daí. Mas eu vou dizer, quando você começa a se pagar, você pega o dinheiro vivo, por coincidência tinha um dinheiro aqui, dinheiro vivo, leva para casa. A cada R$1.000 você pega R$50 e leva para casa. Tudo que eu vou falar para vocês agora são coisas que eu fiz. Eu pego 5% do meu rendimento mensal, eu levo para casa e guardo em dinheiro dentro da minha gaveta de roupa, de cueca. Pronto, falei. Todo dia de manhã, quando eu acordo e eu abro minha gaveta que eu vou tomar um banho, eu vejo o dinheiro lá. Eu olho para o dinheiro e penso o seguinte: quem domina você sou eu, esse dinheiro é meu. O dinheiro não é um fim. Muita gente se perde porque acha que dinheiro é um fim. Dinheiro, gente, é um meio. Eu tenho esse dinheiro porque eu quero com ele conquistar outras coisas. E não me trabalhar até morrer para conquistar dinheiro. Eu pego meu dinheiro, guardo lá na minha gaveta. Cada mês eu vou guardando 5%. Quando eu chego num determinado valor, olha que legal, eu faço alguma coisa com aquele valor. Então vou dar um exemplo. Uma pessoa ganha R$1.000, ela guarda R$50.
ela guardou lá 1 mês, 2 meses, 6 meses ela guardou R$50. 6 meses, 6 vezes 5, 30. Ela tem R$300 lá dentro da gaveta. Mas o mais legal da crença é todo dia você acordar de manhã e pegar aquele dinheiro e dizer o seguinte: quem manda em você sou eu, esse dinheiro é meu. Você começa a quebrar muitas crenças que os seus pais ensinaram lá no passado, imaginando que se eu conseguir pagar minhas contas, tá bom. Quando você pegar 6 meses e juntar R$600, R$300, o que você vai fazer? Pega R$200, chega para a patroa: amor, vamos passear hoje? Vamos lá naquele lugar que você gostaria de ir? Vamos almoçar naquele restaurante que você gostaria de ir? Pega R$200 e deixa R$100 lá. E no outro mês pega mais 5% e coloca ali. Você vai começar a criar um exercício de quebrar crenças que você precisa trabalhar para pagar as pessoas. Isso só vai mostrar para você que você trabalha para primeiro se pagar. Guarda aquele dinheiro ali. Não é um fundo emergencial, tá? Eu vou falar sobre isso. Não é um fundo emergencial. Isso é para quebrar uma crença de que você precisa trabalhar o tempo todo para pagar as outras pessoas. O mais importante disso é quebrar essa crença para você mostrar que primeiro você se paga. Primeiro você paga você, por você acordar, abre a sua gaveta, pega o dinheiro e conta. Tenha o prazer de contar aquele dinheiro. Se você ganha R$1.000, coloca lá seus R$50. Se você ganha R$2.000, R$100. R$3.000, 5% do que você ganha. Opa, voltou. Travou aí, pessoal. Internet esses dias está terrível. Mas vamos lá. Por que eu tenho que guardar esse dinheiro? 5%. Você vai chegar em casa hoje, ou quem já está em casa, benzinho, amor, marido, esposa, 5% que a gente ganhar, nós vamos guardar dentro da nossa gaveta de roupa íntima. E todo dia nós vamos olhar, tá? Travou, mas não estamos voltando aqui. Não, agora voltou. Agora tá legal. Por que eu tenho que guardar esse dinheiro? Porque eu mereço ter esse dinheiro. Por que eu tenho que guardar? Porque eu não sou escravo dele. Porque eu tenho intimidade com o dinheiro. A presença dele não me assusta mais, porque quem domina ele sou eu. Crenças. E se você fizer isso todos os dias, você começa então a mudar comportamento. Tá legal aí já. Então, voltou. É a internet. Primeiro comportamento, pagar-se primeiro. Depois você paga as outras pessoas. Segundo comportamento, esse para mim eu acho que é um dos mais importantes. E aí vai criar alguns contextos aí na cabeça de algumas pessoas. Segundo passo, doar. Doar, isso mesmo. Doar é um comportamento de enriquecimento muito importante. Talvez o mais importante de todos eles. Quem é que faz doação? Somente pessoas que são ricas e abundantes e fartas com relação ao dinheiro. Quando você tem uma sobra financeira e dessa sobra financeira você pode doar para alguém, isso te dá uma sensação tão grande, isso te dá um prazer tão grande. Mas eu não estou falando para você sair por aí para fazer doação e tirar selfie, colocar lá. Não, ninguém precisa saber os locais que eu dou. Professor, mas eu não tenho condições de fazer doação agora. Comece a fazer um orçamento doméstico de forma que você consiga colocar. Eu vou te dizer aqui que o comportamento de doar causa na mente da pessoa. Os neurocientistas descobriram o seguinte: antigamente as pessoas achavam que quando eu for rico eu vou ser feliz e sendo feliz eu vou ser grato. Eles descobriram que primeiro eu preciso ter gratidão pelas coisas. Tendo gratidão eu vou ser feliz. Sendo feliz eu tomo decisões que vão me levar à riqueza. Entendeu a lógica? Eu vou repetir. Primeiro eu tenho que ter gratidão pelas coisas. Todos os dias quando eu acordo eu tenho gratidão. Eu entrei esse ano para trabalhar na Multivix e eu agradeço todos os dias por estar lá. Eu dei aula na Multivix quando era Faculdade de São Geraldo durante 6 anos. Foi onde eu comecei a minha carreira como professor. Eu fui o professor mais antigo de lá e eu retornei lá. Eu sou feliz por isso todos os dias. Essa gratidão, quando você faz doação, quando você doa para alguma pessoa, quando você doa para alguém, isso te dá uma satisfação tão grande. Professor, mas eu não tenho como doar, porque você tem avareza, você tem crenças que acham que a doação vai te tirar muita coisa. Você precisa eliminar essa crença. Quem é que consegue doar? Apenas pessoas que têm a sensação de abundância. Professor, mas o que eu posso doar? Não sei. Eu vou dar um exemplo. Vai lá nesses locais que tem cachorros lá, compra um saco de ração todo mês, leva lá um pacote de 10 kg de ração. Não precisa ser a melhor ração,
mas dá, eles precisam disso. Pega uma família, dá uma cesta básica. Pega alguém da sua família que talvez está precisando. Pega o dízimo da igreja. Dê o dízimo para a igreja numa sensação que você está ajudando alguém. Faça alguma coisa por alguém de uma forma que aquilo te traga uma satisfação. O comportamento e o exercício da doação muda muitas pessoas. Então, o que me traz essa sensação de doação? A mudança significa que eu tenho mais do que eu preciso, eu posso doar para uma pessoa que precisa. E se eu consigo doar, é porque eu sou uma pessoa feliz, eu tenho condições de tomar decisões, e com essas decisões acertadas eu vou ser uma pessoa que tenho condições de ganhar mais do que eu ganho para poder doar mais do que eu posso. Quando eu dou, eu consigo entender que eu estou ajudando outras pessoas que precisam mais do que eu. Significa que eu sou generoso, significa que eu sou grato, e sendo grato eu sou feliz. Significa que existe no mundo ainda pessoas legais. Eu acredito que tem pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, e com isso me dá a alegria de viver num mundo tão conturbado, de pessoas puxando cada um para o seu lado. Eu sei que tem pessoas que fazem isso que eu faço. O Bill Gates só não é o homem mais rico do mundo porque quase 50% daquilo que é sua riqueza ele doa para outras, para instituições e para projetos. Eu faço doações para projetos. Eu não quero falar aqui que eu faço de doações, mas para vocês terem da ideia, vocês podem doar projetos que estão no seu bairro, na sua comunidade. Isso me faz sentir importante para muitas pessoas, principalmente para criança. Eles não precisam me conhecer, mas eu sinto que eu sou importante para eles. E se eu estou fazendo doação é porque eu sou merecedor. Eu posso merecer mais para que eu possa continuar fazendo isso. Se eu faço doação é porque eu agradeço a Deus, significa que Ele está me dando condições de ajudar o próximo. Tudo isso são mudanças de comportamento que quebram crenças, que fazem você praticar, fazem você criar outras crenças que vão fazer a sua vida prosperar. Então, recapitulando, primeiro, 5% do que eu ganho eu levo para casa em forma de dinheiro, 5% eu levo para casa. Eu vou dizer um número agora. 10% do que você ganha, você doa. É o tal do dízimo. Dízimo é 10, a 10ª parte de 100. 10%, faça doação. Professor, eu não tenho como doar 10% da minha renda. Tudo bem, quanto você pode doar? A ideia do orçamento familiar é de grande importância. É de grande importância. Os meus clientes de processo de coaching financeiro, a primeira coisa que a gente faz é um orçamento familiar. Professor, mas eu não ganho o suficiente. Outro sabotador da sua mente. Todo mundo ganha o suficiente para doar para alguém que não ganha o suficiente. Você tem condições de fazer essa doação? Terceiro passo. Eu poderia falar muito sobre doação, mas a gente tem tempo limitado. Então vamos lá. Primeiro passo. 5% do que eu ganho eu transformo em dinheiro e levo para casa. Para que eu possa mudar a crença que eu não vivo somente para correr atrás de dinheiro para pagar as pessoas. Eu ganho para que eu possa me pagar e dominar sobre o dinheiro. Para que você elimine aquelas crenças que dinheiro é vendaval, que dinheiro bate na sua mão e vai embora, que se eu conseguir pagar já está tudo bom. Não, eu utilizo. E depois você vai juntando lá 3, 4, 5, 6 meses, dependendo do quanto você ganha, pega uma parte daquele dia, chega para as crianças e fala: criançada, vamos em tal lugar agora, vamos passear em tal lugar, vamos se divertir em tal lugar que é por minha conta. Você não tem noção do que isso pode trazer para sua família. Sem ninguém esperar assim, abriu a gaveta de sunga, pegou aquilo dali e levou, sem esquecer de doar. Terceiro comportamento, terceiro exercício, pagar as contas. Ah, professor, pagar a conta. Quando eu falo em pagar a conta, eu estou dizendo 3 coisas. Pagar todas as contas, pagar em dia e pagar com facilidade. Quem é a pessoa que quando ela recebe, paga suas contas em dia? Todo mundo. E ainda fala: pô, que felicidade, eu paguei as minhas contas e estou muito feliz e ainda me sobrou dinheiro. Você é uma pessoa muito feliz. Professor, mas não está dando conta de eu pagar as minhas contas. É porque você está vivendo na sua limitação. Você tem que viver dentro das suas possibilidades. Se você ganha R$1.000, viva uma vida menor do que R$1.000. O problema é que você está querendo viver uma vida de ser rico, mas não fazer por onde ser rico. Que eu falei numa live anterior, há 2 semanas atrás. Pagar conta quer dizer o seguinte: que quando eu recebo no 5º dia útil do mês, eu vou lá e pago tudo que eu tenho para pagar. E quando eu pago tudo que eu tenho para pagar, eu tenho uma felicidade tão grande
E aí quando eu chego num trabalho, algum colega fala, rapaz, esse mês foi apertado, rapaz, meu cartão de crédito foi terrível. E você, Luiz? Para mim tá tudo tranquilo. Eu até brinco em alguns lugares que eu recebo, que eu faço as minhas consultorias, que eu sou cliente, além da faculdade eu faço. Eles chegam para mim e falam, Luiz, ó, me manda, foi depositado na sua conta tal valor. Eu falo assim, rapaz, mas eu nem consegui gastar o que você me pagou mês passado, você está me depositando mais, caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro, eu vou ter que doar para alguém. Quando eu falo isso, eles acham que eu estou brincando. Eu não estou brincando. As coisas vão aparecendo numa velocidade tão grande que eu não sei mais o que fazer. As coisas vão pipocando. Por quê? Porque eu pego uma parte desse dinheiro e guardo. Segundo, porque eu dou uma parte daquilo que eu ganho e me dá uma sensação de felicidade e gratidão muito grande. E terceiro, porque eu vivo dentro das minhas possibilidades e eu tenho condições de pagar as minhas contas. Tudo que eu devo eu tenho condições de pagar e ainda sobra dinheiro. Nossa, é o sono dos anjos. Você pode dormir tranquilo porque você pagou tudo que você tem para pagar. Mas professor, eu não consigo, é porque você está vivendo além das suas possibilidades. As pessoas ficam me mandando alguns recados. Quem não está no meu Instagram eu dou essas dicas, tá lá, Professor Luiz Mentor. Entra lá, adiciona que eu estou preparando uma série de coisas aí para daqui a um mês e pouco, que vai mudar bastante lá a minha cara do Instagram. Mas entra lá, Professor Luiz Mentor. Primeira coisa, 5% dinheiro seu, você comanda, você domina. Segunda coisa, doar. Tenha o sentimento da doação. Terceira coisa, pagar suas contas. Faça um orçamento doméstico. Faça esse orçamento de maneira que você consiga viver dentro das suas possibilidades. Isso, viver um degrau a menos. Viva um degrau a menos. Eu tenho clientes que antes tinham uma Pajero no estacionamento, do pátio do estacionamento do condomínio que ele morava e pagava aluguel. Ele vive uma vida de rico sem ser rico. A gente fez todo um processo de coach financeiro e hoje ele resolveu esse problema. Professor, mas coach financeiro para dessas coisas o cara precisa ganhar muito. Não. Já foi descoberto cientificamente, através da neurociência, que as pessoas que prosperam financeiramente é muito mais uma questão de mudança de comportamento do que quanto ela ganha. Mas você pode ganhar mais. Vou falar agora mesmo sobre como ganhar mais. Então vamos lá. As pessoas chegam para mim e falam, rapaz, não aguento mais ligação 011 de cobrador. Como é que a pessoa dessa vai dormir? Não aguento mais chegar aquela correspondênciazinha branquinha que não tem nada, só tem escrito seu nome e seu endereço. Os vizinhos estão de olho. A cobrança lá para o apartamento 302 fulano. Rapaz, ó, aquela 302 chegou 4 cobranças lá para ele hoje. As pessoas sabem disso. O correio já sabe até seu endereço quando chega aquelas cartinhas brancas. Você consegue dormir desse jeito? É porque você está vivendo acima das suas possibilidades. Você está vivendo lá nas suas limitações. Faça um orçamento doméstico. É a primeira coisa que eu faço no meu processo de coach. Primeiro, pagar-se primeiro. A minha indicação é 5%. Segundo, doar para quem precisa. Não precisa expor para quem você está doando. Vai lá e faça o seu trabalho. 10%. Ah, muita coisa. 2%, 3%. Um pacote de ração. Leva lá. Eu fazia isso no início, ainda continuo fazendo. Leva lá um pacote de ração. 3. Pagar suas contas. Quando você começa a pagar suas contas, você começa a ser uma pessoa mais feliz, você começa a dormir melhor, mas não. Eu tive um cliente que ele comprou um carro em 60 vezes, pagando R$900. E ele se enrolou todo, se apertou. Nós fizemos umas contas que quando você compra um carro, paga R$900, quando você compra um carro, aquilo que você vai ter de gasto no mês durante o ano, numa simples contas que nós fizemos lá, ele chegou a R$660 em média por mês durante o ano. E por que ele saiu fora do seu orçamento? Porque dentro do seu orçamento estavam os R$900, mas os 660 não. Mas como é que você chegou nesse valor? É só você fazer a conta. O imposto que você paga do carro, a gasolina que você paga do carro, a manutenção que você paga do carro, uma série de coisas que você tem durante o ano, soma tudo isso, divide por 12, chegamos a um valor, é o seguro que você tem que pagar de R$640, R$650. Extrapolou o orçamento dele.
Então, para você fazer esses 3 primeiros exercícios, pagar primeiro, doar e pagar as contas em dia, você primeiro precisa fazer um orçamento. Se você não consegue fazer, um coach financeiro te ajuda, tá? Você pode pegar muitas planilhas na internet de orçamento familiar. Dica, não adianta de nada. Eu vou lá na planilha, preencho aquilo dali, um coach financeiro muda além daquilo o seu comportamento, as suas crenças. Eu tenho um mapazinho que significa gastos fantasmas. É um papelzinho onde que tudo que você gastar durante o dia, passou o cara do quebra-queixo, comprou a nota, quebra-queixo, R$7. Parou no sinal, comprou a paçoquinha, compra lá, R$5. Quando você chegar no final do mês, você vai ter um valor ali tão alto que você vai ficar preocupado com isso. Então você precisa ter um processo, não somente pegar a planilha que tem na internet e fazer lá uma planilhazinha de orçamento familiar. Você tem que mudar crenças, comportamentos, atitudes. Bom, então vamos lá. Já falei 3 já. Quarto, antes de eu falar o quarto, eu vou falar uma frase que eu já até postei no meu Instagram, professor Luiz Mentor. Ninguém fica rico com CLT. Ninguém fica rico ganhando salário, ninguém fica rico ganhando salário para ficar rico. Mas professor, o meu tio, ele é diretor de uma empresa, ele ganha R$25.000 por mês, ele é uma pessoa rica. Ah, é rico? Vamos lá. A pessoa, por que ele é rico? Porque ele mora num apartamento lá na praia, porque ele tem 2 carros para ele e para a esposa dele, os filhos estudam em escola particular, ele tem plano de saúde legal, ele mora num prédio que tem piscina, que tem sauna, que tem um monte de coisa. Eu falei, vamos ver, quanto é que custa o apartamento desse cara? A prestação. Quanto é que custa o condomínio? Quanto é que custa o plano de saúde Golden Cross, Life Máximo, Plus, não sei o que, dele e dos 2 filhos? Quanto é que custa seguro, manutenção, carro, dos 2 carros do ano que está lá na garagem? Quanto é que custa tudo isso? Uma pessoa que ganha 25 mil e tem todos esses gastos, não é considerado uma pessoa rica. Porque se ele perder aquele emprego, aquilo dali, em poucos meses desanda tudo. Vai ter que tirar filho da escola, vai ter que botar na escola pública, vai ter que deixar de pagar o condomínio, ele vai deixar de fazer um monte de coisas e ele acha que é uma pessoa rica. Nos meus processos de coaching, na primeira sessão, a gente faz um cálculo chamado fator de enriquecimento. É para saber se tudo aquilo que você fez está levando em direção ao enriquecimento. Existe um ditado que diz o seguinte: decisões iguais, resultados parecidos. Todas as decisões que você tomou na sua vida, te levou aonde você está hoje. Todas as decisões te levou onde você está hoje. Não importa o que você fez. Você jogou fora vidas muito diferentes da que você tem. Você deixou oportunidades que você nem sequer imagina que ficou para trás. Não importa mais, levou onde você está hoje. Se você está numa vida totalmente enrolada financeiramente, porque foi as suas decisões que te levou até aí. Se você está numa vida que não sabe o que fazer para sair dela, foi você que levou a chegar nessa vida. E qual é a saída disso? Decisões iguais, resultados parecidos. Muda as decisões. Eu estou dizendo para você hoje, exercício do enriquecimento. Pratique esses exercícios. Eu tenho certeza de uma coisa, pelo menos a sua vida vai mudar. Se é para melhor ou para pior, não sei, mas pelo menos ela vai mudar. Muitas das vezes eu dou palestra, e aí nos intervalos eu dou treinamento, eu entro num banheiro, estou lá no banheiro, alguém entra no banheiro e fala assim, rapaz, aquele negócio que o professor falou é até legal, mas aquilo é bom para ele que está com a vida ganha, eu estou ralando pra caramba aqui, já aconteceu isso. E ele não sabia que eu estava no banheiro. Quando eu saí, eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu não estou falando aquilo para você não, eu estou falando aquilo para as pessoas que querem prosperar. Para quem quer ficar reclamando da sua vida na situação que está, nem assiste a minha palestra, não esquece. Esquece que eu estou falando. Vai viver essa vida que você está reclamando. É somente para as pessoas que querem prosperar. Mudança de comportamento, direcionamento à prosperidade. Quarto passo. Investir para ficar rico. Ninguém fica rico com CLT. Mesmo que você ganhe 25 mil, a não ser que uma parte desses 25 mil você faça o quê? Investimento. Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. Nos meus processos de coach, vocês não têm noção, lá na Multivix eu dou aula de matemática financeira, vocês não têm noção o que uma matemática financeira faz para a sua vida.
Eu tive um cliente que o filho dele estava começando o estágio. Quando ele estava começando o estágio, ele ganhava um salário mínimo. Ele estagiou 2 anos. Ele pegou aqueles R$ 1.000 durante 2 anos e aplicou. E depois ele deixou, nós fizemos um cálculo que aqueles R$ 1.000 aplicados durante 2 anos, que daqui a 30 anos, ele conseguiria sua liberdade financeira. Pô, professor, daqui a 30 anos, sabotador aflorando novamente. Tem sabotador que quer que você curta a sua vida agora para pagar mais caro depois. Depois eu vejo o que acontece. O fato de você investir é um comportamento que vai te levar a uma prosperidade financeira. É uma parte daquilo que você ganha, além de guardar o dinheiro para você, além de você fazer uma doação, além de você pagar suas contas, uma parte do seu dinheiro você precisa investir. Muitas pessoas me perguntam lá no meu Instagram, professor Luiz Mentor, não esqueça, hein? Professor, eu tenho aqui 10 mil para investir, o que você pode me indicar? Não posso te indicar nada. Eu não sou analista de investimento, apesar que o meu mestrado foi em cima disso. Eu não sou consultor de investimento. Os meus investimentos podem não servir para você. Por quê? Porque depende de tempo, de prazo. Você tem condições de colocar mais dinheiro todo mês? Qual é o objetivo disso daí? Qual é o tempo para isso daí? Tem um monte de variáveis que faz tomar decisões diferentes. Semana retrasada, um aluno me ligou, professor, as ações da Petrobras caíram. O que você acha de comprar as ações agora porque ela vai subir e eu vou ganhar dinheiro? Eu falei assim, eu não acho nada. Não, mas você não compraria não? Eu falei assim, não sei, não pensei nesse caso. Por que eu falo isso? Porque eles ficam até um pouco frustrados, porque aquilo que serve para mim pode não servir para outras pessoas. Fazer investimento requer você se dedicar uma parte do seu dia em descobrir fontes de investimento. Eu vou contar o meu segredo. Eu sou formado, eu tenho mestrado na área de economia e análise de investimento, entendo muito de mercado financeiro, mas os meus investimentos são feitos através de uma especialista em mercado financeiro. Vai ao seu banco, não ao seu banco lá, o seu gerente da sua conta, não. Eles não entendem nada de mercado financeiro. Eu estou falando que eu tenho pelo menos uns 50, 60 gerentes de banco, se forem meus alunos. Não entendem. Lá no meu banco, lá pela internet, pelo celular, tem lá, central de investimento. Eu entro em contato, eu tenho uma conta de investimento exclusiva para mim. A gente, através de videoconferência ou por telefone, a gente começa a traçar um perfil, quanto que eu posso colocar, qual é o meu perfil de investidor, o que eu posso investir, aonde eu posso fazer mais risco. A gente monta uma carteira, a gente faz uma simulação de carteira, nós fazemos juntos. Eu tenho meu banco, tem pessoas lá que estudam isso o dia inteiro, dormem pensando nisso. E eu faço isso sem o banco me cobrar 1 centavo. Ela só faz isso para que eu possa fazer investimento. Então, ninguém nunca vai se tornar uma pessoa próspera financeiramente sem antes ela conseguir investir. Mas, professor, eu não tenho dinheiro para conseguir investir. Novamente, eu vou repetir. Coach financeiro, fazer um orçamento familiar, mudar crenças. O resultado para fazer investimento se dá de 2 contas simples. Primeiro, você tem que ganhar mais do que você ganha. E segundo, você tem que gastar menos do que você gasta. Como é que você gasta menos do que você gasta? Uma planilha, um orçamento e uma vida dentro das suas possibilidades. Por exemplo, ter um carro de 70 mil reais. Eu tinha um cliente que ganhava 3.500 reais e comprou um carro de 70 mil reais. Ele está vivendo além das suas limitações. Teve que vender o carro, perdeu dinheiro. Teve um outro que comprou um apartamento e estava pagando 2.500 reais no apartamento e tinha um salário de 6 mil reais. O apartamento só ia ser entregue 4 anos depois, ele ainda pagava aluguel. A gente fez uma adequação e ele conseguiu viver dentro das suas possibilidades. Quando você faz isso e você começa a tirar um percentual e começa então a investir, você começa então a perceber que o seu dinheiro vai trabalhando para você. E como que você faz para ganhar mais? Nossa, é a resposta mais fácil que existe. Isso seria uma outra live. Aquilo que você faz e que você sabe é padrão de mercado, você é apenas um mediano. Você ganha um salário que se paga no mercado referente às atividades que você faz. É um mediano, é um medíocre.
Não estou xingando, medíocre significa na média, você está na média. Então, um analista não sei o que, quanto é que ganha? R$ 2.500. É isso que você ganha, é isso que é o analista. Você só sabe isso, você faz isso. Ótimo. Quem é menos do que isso, está abaixo da média, está desempregado. Como é que você faz para ganhar mais então? Tem algumas escalas. Vou ensinar. Primeira escala, depois do mediano, ser um especialista. O que é ser um especialista? Tenha especialidade em uma coisa. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de falar, quando eu vou dar palestra, professor, me dá o seu currículo aí para eu falar na palestra. Não fala que eu sou só professor. Eu adoro ser chamado de professor. O professor virou meu nome, Luiz virou meu sobrenome. Porque professor, as pessoas têm uma certa pena. Ah, coitado do professor, tal, e aquilo ali me dá mais. Agora, quando fala do que eu sou formado, do que é, cria uma tarja, e aí quando eu chego lá, o cara acha que eu sou um monte de coisa e eu não sou nada daquilo. Mas seja um especialista. Tem especialidade em várias coisas. Quando você faz uma especialidade, eu não estou falando de você fazer uma pós-graduação, só uma especialidade, só para dizer que você tem. Não vai mudar muita coisa às vezes não. Eu tenho aluno que é motorista de ônibus, tem 2 pós-graduação e é motorista de ônibus. Quando eu estou falando de ser especialista, olha o que eu vou dizer, hein? Estude mais do que as outras pessoas que têm pós-graduação sobre determinado assunto. Ah, quando eu vou começar um processo de coaching, eu pergunto ao meu cliente, você gostaria de ser rico? Ela fala assim, claro. Se eu perguntar para todo mundo gostaria de ser rico. E eu vou perguntar, você gostaria de ganhar mais? Claro que gostaria de ganhar mais, mas a pergunta não é essa. Uma pessoa está acima do peso, você gostaria de emagrecer? Mas claro, professor, que eu gostaria de emagrecer. A pergunta também não é essa. Uma pessoa, você gostaria de passar num concurso público da Polícia Federal para ganhar um bom salário? Mas claro que eu gostaria. A pergunta não é essa. Vou fazer a pergunta correta. No caso da passar no concurso público. Você está disposto a ficar mais 1 hora à noite acordado estudando para passar no concurso? Você está disposto a acordar sábado, 7 horas da manhã e estudar até as 18 horas para passar no concurso? Você está disposto no domingo a acordar 7 horas da manhã e começar a estudar de 8 até 8 horas da noite para passar no concurso? Você está entendendo que a pergunta é diferente? Então eu vou te perguntar, você gostaria de ganhar mais? Não, a pergunta não é essa. Você gostaria de estudar um pouco mais, pelo menos 1 hora por dia, em alguma coisa para você se tornar um especialista? Quem está em casa agora, quem está em eu estou estudando, olha aqui meus livros aqui, comprei outros livros aqui, tem mais livros aqui, tem livros que estão embalados ainda que eu vou ler, eu leio 4, 5, 6 livros desse mês, agora eu vou ler 7 livros. Mas não misture conhecimento com, conhecimento é você ir lá, ler e aprender. Você precisa colocar em prática isso daí. Aí a sabedoria. Não confunda conhecimento com sabedoria. Você está disposto então a dormir, antes de dormir, estudar mais 1 hora? E qual é outro nível? Uma pessoa especialista, pelas pesquisas, ele ganha 3 vezes mais do que um medíocre. 3 vezes mais do que uma pessoa mediana. Pô, eu ganho R$1.000, se eu for um especialista eu vou ganhar 3.000. Maravilha, ótimo. Mas se você for um expert, as pesquisas mostram que um expert ganha 30 vezes mais do que um mediano. Mas para ser um expert tem 5 níveis de expertise. 5. A cada nível, as pesquisas dizem que você tem que se dedicar 1.000 horas de estudo, não de conhecimento. Você precisa botar em prática aquilo dali. Você está disposto a estudar 1 hora por dia, alguma coisa para você se tornar um expert? Sabe quantos dias estudando 1.000 horas, 1 hora por dia? Sabe quantos dias que você vai se tornar um expert em alguma coisa? 1.000 dias. Sabe quanto dá 1.000 dias? Quantos anos? Entendeu que a pergunta é diferente? Então se você quer ganhar mais, seja um especialista, ganha 3 vezes mais. Seja um expert, ganha 30 vezes mais se você chegar ao 5º nível de expertise. Tá? Você precisa se dedicar agora para ganhar no futuro. E quando você começar a ajustar tudo isso que eu estou falando, todos os meus clientes de processo de coach passam por isso tudo. A cada sessão de uma semana a outra, eu passo para ele várias atividades, ele tem que me dar retorno de algumas atividades, durante esse período ele faz outras atividades, mudança de crença, mudança de comportamento, uma série de coisas, e você vai se dedicando a aprender mais coisas. Você está disposto a aprender mais para ganhar mais? Então não é somente ganhar mais. Quando você fizer isso, você vai se ajeitar o seu orçamento, você vai começar a ganhar um pouquinho mais,
Você está disposto, quando sair 18 horas do seu trabalho, ir para casa e fazer uma outra atividade fora do seu horário de trabalho? Tem pessoas da minha família que foram para a Europa, trabalha de manhã, de tarde, de noite, domingo, sábado, qualquer dia, feriado, cuidando de gato, cuidando de velho, catando cocô de gato, trocando roupa de cama de hotel, juntou o dinheiro para vir para cá para o Brasil, para montar um negócio. Quebrou. Por quê? Porque lá ele trabalhou direto, aqui ele não quer trabalhar, aqui ele quer abrir o seu estabelecimento ali, para quando chegar 18 horas ir para casa, e ele tem uma sensação que ele é um empresário, ele só nega, ele não paga o salário correto aos seus funcionários, e pronto, a vida dele se desgraça todo. Por isso que o processo de coaching é de grande importância para uma pessoa. Fazendo isso, você então chegou no quarto, tá? Vamos recapitular. Primeiro, eu me pago 5%. Segundo, eu vou doar. A sensação de doar me dá felicidade, me dá gratidão, me dá a importância de ajudar as outras pessoas. Terceiro, pagar suas contas em um orçamento dentro das suas possibilidades, viver uma vida de possibilidade e não de limitação. Quarto, investir. E aí eu vou colocar percentuais nisso daí, que são percentuais que eu indico aos meus clientes. Mas a gente vai se adequando. 5% para se pagar primeiro, 10% para doar, 60% para viver sua vida de possibilidade e 10% para você fazer investimento. Vocês não têm noção do que juros compostos pode fazer por você. O que juros compostos pode... eu tenho uma planilha que é chamada Planilha do Milhão. E aí eu pergunto ao meu cliente assim, quanto que você acha que você precisa para ter uma vida próspera? Normalmente eles falam cifras enormes. E a gente começa a fazer cálculo. O que você precisa agora? Quando ele chega numa conclusão, normalmente dá 1/3 do que ele precisava. O que a gente vai fazer? Eu sempre pergunto a ele o seguinte, não pense em como fazer, apenas me diga o que você quer. E depois a gente traça um plano do que você quer fazer. E aí eu traço um plano para ele na minha planilha do milhão, dentro do seu orçamento, dentro do que ele pode fazer para ganhar mais, dentro do que ele pode fazer para investir. E aí eu determino, 25 anos, 8 anos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo que eu estou falando eu fiz comigo. Eu consegui 1 milhão em 8 anos. Eu consegui 1 milhão em 8 anos. Tem gente que consegue em 10, tem gente que consegue em 20. Se eu conseguir em 20, como eu comecei muito velho para fazer isso, eu precisava de adiantar. Mas professor, como é que você aprendeu isso tudo? Vou te falar. Uma dica. Esse livro, alguém conhece? As 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Napoleão Hill estudou as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E ele começou a pesquisar por que essas pessoas se tornaram tão bem-sucedidas assim, profissionalmente, pessoalmente. E ele criou as 16 Leis do Sucesso. Porra, eu fui lá e segui as 16 Leis do Sucesso. Repare que eu não tive crenças limitantes, eu não tive bloqueios. Eu peguei o que ele falou aqui e segui. Claro que eu usei outros livros também. Então, só para você ter uma ideia do que ele está falando aqui. Primeira lei, crie um propósito. Qual o seu propósito de vida? Pessoas nascem, vivem, morrem, não tem nenhum propósito de vida. No meu processo de coaching, a gente calcula as 16 leis de sucesso. Isso aí, Gabriel. Napoleão Hill. Tá? Tem gente que não tem nem propósito de vida. O meu propósito de vida é ajudar pessoas a ter uma familiaridade maior com finanças. A cada pessoa que eu ajudo, eu estou entendendo o que eu estou fazendo para que o mundo seja melhor. Eu tenho um propósito. O meu propósito pode ser louco, mas é meu propósito. Hoje mesmo ligou uma pessoa para mim e falou, Luiz, a gente está precisando de uma pessoa para dar consultoria para pequenas e médias empresas, porque esses caras estão tendo problema agora. Essas pessoas com essa crise, a gente está criando uma equipe de professores, de pessoas, de consultores, você pode ajudar? Eu falei, estou dentro. Aí minha esposa falou, mas que hora que você vai ter para fazer isso? Eu consigo. Então repare que é propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Para que você nasceu? O que você quer? E a gente cria esse propósito. Isso, Gabi, indiquei. A Gabi é uma pessoa que, vou falar aqui publicamente, ela é fantástica, ela é 10. A gente bate muito papo lá na faculdade, eu indiquei o livro para ela, ela já está lendo, ela já comprou, e já está mandando ver, bota em prática, tá, Gabi? Coloque sabedoria, e não apenas conhecimento, tá? Bom, então o quarto passo, investir para ficar rico. Agora vamos lá. Quinto passo, poupar para realizar os seus sonhos. Todo mundo merece realizar os seus sonhos. Mas eu vou falar a pergunta diferente. Você vive ou sobrevive?
Você é uma pessoa que trabalha para ter uma sobrevivência ou apenas para atender às suas necessidades? Você é uma pessoa que tem uma percepção mais holística, aonde entende que você precisa satisfazer os seus desejos. Normalmente as pessoas falam isso em sonho. Eu tenho uma separação entre sonho e desejo. Sonho eu faço dormindo. Eu estou dormindo, daqui a pouco, na hora que eu vou beijar a mocinha, eu acordo. Eu não tenho controle sobre o sonho. Agora, o desejo não. Eu vou repetir, Lucas. No final eu vou repetir isso aí. O desejo, eu imagino, eu quero. Então olha só, a programação neurolinguística, aquilo que eu vejo, quem perdeu no início, aquilo que eu me vejo uma pessoa próspera, eu me vejo como o melhor professor do mundo, eu me vejo a pessoa mais legal do mundo, então aquilo que eu me vejo, eu crio no meu mundo o que eu me vejo. E quando eu crio no meu mundo o que eu me vejo, se eu sou um professor muito legal, eu sou um professor espetacular, o melhor do mundo, o melhor que você pode ter na sua vida, então significa que eu vou fazer coisas de um professor que é o melhor da sua vida. E quando eu começar a fazer coisas que é o melhor professor na sua vida, eu começo a receber o que a gente chama de tomar posse. Eu começo a tomar posse de merecimento. Eu tenho 36 homenagens de patrono e paranifo. 36 homenagens. São consequências daquilo que eu me vejo como professor, daquilo que eu me vejo como profissional. Então quando eu estou falando que você tem que poupar para realizar os seus sonhos, você tem que entender que você merece isso. Que você tem que pagar as suas contas, mas que você tem que ter um percentual que é para realizar os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Fazer uma viagem para a Europa? Normalmente os meus clientes trabalham com sonho ou de adquirir casa própria, e a gente faz um plano de adquirir essa casa própria. Ou ele já tem casa própria, ele quer morar na praia. Ou ele quer fazer uma viagem para a Europa, ou ele quer levar as crianças. A gente faz um plano para isso daí. E dentro desse plano eu sempre falo para eles, não pense agora como fazer, deixe isso que eu te oriento. Apenas queira. E aí eu falo uma frase, cuidado com as coisas que você quer, isso é muito perigoso. Mas muito perigoso, porque você pode conseguir. Então se você quer... eu estudei no Rio, toda semana eu ia para o Rio, quando eu voltava, eu ficava vendo aquelas propriedades rurais e ficava, poxa, eu queria tanto ter um sítio, Todo dia de manhã eu lia o jornal e pegava, na minha época era jornal que você comprava de manhã e não tinha OLX, não tinha Mercado Livre, não tinha nada disso. Eu escolhia sítios ali para comprar. Eu e minha esposa tomando café todo dia, escolhia, olha que sítio legal, vamos comprar esse? Esse é nosso. E a gente comprou vários sítios, vários domingos. Até que chegou um, quando eu olhei, eu falei assim, esse sítio que eu quero. Vamos lá ligar pro cara e vamos lá hoje? Liguei pro cara, fomos lá. Olhei o sítio, quando eu olhei eu falei assim, esse é o sítio que eu sempre desejei na minha vida. Vou comprar o sítio. Só que eu não tinha dinheiro. Isso era no domingo, eu não tinha dinheiro. E ele chegou pra mim e falou assim, já tem mais três caras aí que estão querendo... Sabe aquela ideia de vendedor? Eu falei, não, esse sítio já é meu, não me importa. Quando chegou na quinta-feira eu fui lá e comprei o sítio dele. É o meu sítio que eu tenho, que eu amo. Eu não tinha casa. Eu fui lá onde eu fiz a casa, tirei uma foto. E comigo, recortei uma casa que era a casa do meu sonho, do meu desejo. Recortei uma casa e coloquei lá na foto e fiz uma montagem. Eu mandei para todos os meus familiares, a casa lá do sítio já está pronta. Eles ficaram assim surpresos, mas já está pronta, já está pronta. 2 meses depois, a mesma casa está pronta lá. Quando eu fiz isso, eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer. Repare que o desejo é uma força muito grande, tá? O desejo, eu crio que eu sou dono de um sítio. Isso, Rayane, eu levei goiaba lá pra vocês, levei 2 vezes sacolas e mais sacolas de goiaba. Agora tá mexerica lá assim, limão assim, banana. É uma fartura tão grande, tão grande, tão grande. E quanto mais, é porque o pessoal eu levei uma vez, já 2 vezes ou 3 vezes, eu levei sacolas de goiaba. Eu levei até pra coordenação também. Aquilo que eu dou para as pessoas, que eu levo para as pessoas, aquilo me faz um bem muito grande. Tá lá, sobrando. Bom, então, guardar uma parte que é para os seus sonhos. Então, vou repetir, Lucas. 5% para você se pagar. Poder da atração, isso aí. 10% você fazer doação. Acabou, Gíria, goiaba. Agora tem mexerica só e laranja. Mas não tem que voltar às aulas, né?
Lucas, vamos lá, 5% pagasse primeiro. Ah, o abacate, ixi, trouxe um monte de abacate. 5% pagar primeiro, 10% doar, 60% pagar suas contas para você viver dentro das suas possibilidades, 10% investir para que você se torne uma pessoa rica e próspera, 10% você precisa poupar para cumprir e exercitar os seus sonhos. Sonhe! Chega, de vez em quando eu chego assim para minha esposa e falo, meu bem, ganhamos na loteria, quem da nossa família nós vamos escolher para a gente ajudar? Aí a gente começa, vamos pegar o seu cunhado, quanto o seu cunhado merece? Vamos dar para ele uma casa na praia e um carro? Ah, e a minha irmã? Não, vamos dar para ela um apartamento? A gente brinca disso, a gente brinca. Você vai criando na sua mente, e aquilo que você cria na sua mente é aquilo que é o seu mundo. E você começa a criar mudança de comportamento, você começa a ser aquilo, fazer aquilo e receber aquilo. Bom, sexto, se você cumpriu esses 5, e quando você chegou no sexto, cara, você está numa vida plena financeiramente. Sexto passo significa abundar, abundância, é ter mais do que você precisa. Olha só que legal, hein? Fiz um orçamento, passei por um processo de coach, peguei 5%, me paguei, coloquei dinheiro lá na minha casa, 10% eu doei para alguma instituição de caridade, 10% eu doei para alguém, 60% eu paguei as minhas contas porque eu estou vivendo dentro das minhas possibilidades. Eu estudei tantas horas por dia, consegui elevar um grau de especialidade ou um grau de expertise, passei então a ter uma renda maior, passei então a ter um ganho a mais. Desse ganho a mais eu comecei a pegar 10% do que eu ganho, comecei a investir. E agora eu olho ainda no meu salário, ainda tem 10% que eu tenho que realizar os meus sonhos. Mesmo assim eu olhei, caramba, tá sobrando dinheiro ainda. Entra o sexto comportamento, abundância, mudar. O que é isso? É aquela sensação que você já fez tudo isso que eu estou falando e ainda tem dinheiro lá. Sabe aquela sensação que você vai botar a roupa para lavar e aí você chega no bolso, mete a mão no bolso e acha a notinha de 100 que estava perdida, que você nem lembra mais? Essa é a sensação de abundância. É você saber que você está tendo uma vida muito legal, que você está construindo, que você está tendo um comportamento legal, que você é uma pessoa que está doação, que você está pagando as suas contas e ainda assim mesmo você tem condições de fazer alguma coisa a mais do que isso. E o que é essa abundância? Aí, gente, cada um vai fazer o que deseja. Eu faço algumas coisas, você faz outras coisas, e aí na medida que você vai fazendo isso daí, isso vai... Bom, antes que eu esqueça, se eu não me engano, faltam uns 2 minutos pra gente finalizar. Essa live eu tenho mais coisas pra falar, mas só pra eu falar algumas coisas antes que a live termine. Eu vou baixar ela e vou colocar lá no meu canal do YouTube, tá? Então lá no meu Instagram, Professor Luiz Mentor, vou colocar lá o link do meu canal do YouTube, os meus alunos sabem onde é que encontra. Toda essa live vai estar lá, tá? As pessoas que estão aqui, que tem um nome assim, que não tem o seu nome, é para você colocar lá no Instagram, para você colocar o seu nome lá, que a coordenadora pediu, para que depois ela tenha condições de saber quem é o aluno que fez a hora de atividade complementar. Tá? Porque senão ela não sabe, tem algumas pessoas que tem o nome, Aline, Falcão, é fácil entender. Agora tem outros nomes que não dá pra entender. Tá? Então coloque isso lá, e eu vou baixar essa live, e vou colocar lá no meu Instagram, e entra lá, vou colocar no YouTube, e entra lá no Instagram. Mas vamos lá. Fazer um resumo agora de tudo aquilo que eu falei. Para uma pessoa que tem a finalidade de ter uma vida próspera, ela precisa então tomar decisões diferentes do que ela já tomou até agora, porque aquilo que você teve de decisão até agora te levou onde você está. Tá? Depois, Juscelene, você assiste lá com calma, chama outras pessoas, replica para outras pessoas, me convida para ir numa palestra lá na sua empresa, me convida para ir numa palestra lá na sua escola, eu dou palestra nas escolas de 2º grau, eu vou lá com o maior prazer, não tem nenhum problema. Então, resumindo, primeira coisa é você tomar atitude. Saber que você quer mudar, saber que você quer ser uma pessoa melhor do que aquela que você acordou hoje.
Segunda coisa, você precisa entender que primeiro você tem que criar o seu mundo na sua cabeça, porque aquilo que eu vejo é aquilo que eu crio. E aquilo que eu crio é aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou é aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço é aquilo que eu recebo de volta. Se eu quero ser um ótimo professor, se eu quero ser um bom professor, eu crio na minha mente um mundo que eu sou um bom professor. Todas as aulas que eu vou no intuito de essa aula para mim vai ser a melhor aula da minha vida. Eu vou sempre nesse aspecto. Os meus alunos aí sabem como é que funciona. Talvez eu não consiga, mas eu vou com essa intenção. E quando eu sou isso, eu começo a ter comportamento do melhor professor e recebo isso daí. Começa a tomar decisões de mudanças de crença, aquelas crenças que seus pais te ensinaram. E aí você começa então a mudar. E o nosso objetivo da live de hoje, que seria o exercício financeiro,